O ministro da Saúde, Nelson Taixe, pediu demissão agora há pouco, antes de completar um mês no cargo. A repórter Renata Varandas está ao vivo em Brasília e tem as informações. Renata, boa tarde. Oi, Matheus. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, nós fomos surpreendidos aí com esse pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Taixe, que ficou no cargo só 28 dias. Estava acontecendo aqui atrás de mim uma cerimônia que não tinha nada a ver com isso. Era uma cerimônia de combate à violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos. No finzinho da cerimônia, a gente recebeu essa confirmação do Palácio do Planalto dizendo que Taixe tinha pedido demissão. O que aconteceu, Matheus? Vou te contar um bastidor. Essa cerimônia estava marcada para começar às 11 horas da manhã. As cerimônias aqui no Palácio do Planalto, normalmente elas são muito pontuais. E ela começou a demorar e começou por volta de 11h20 da manhã. O que a gente descobriu? Que, na verdade, o ministro Nelson Taixe foi convocado para uma reunião aqui no Palácio do Planalto, chegou aqui às 11 horas da manhã, falou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro e pediu demissão. Essa semana, o que estava acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro estava tendo já umas discordâncias em relação ao ministro, discordância de narrativa. A gente lembra aí, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro já tinha uns dias que não falava do uso da cloroquina, voltou a defender o uso da cloroquina, quando o ministro Nelson Taixe não defende o uso da cloroquina assim de forma ampla, como defende o presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente lembra também que teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto, uma coletiva de imprensa com a presença do ministro Nelson Taixe, e no meio da coletiva ele foi surpreendido por uma pergunta que na verdade foi uma informação que um repórter deu a ele, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro tinha assinado um decreto que permitia a reabertura aí de academias, salões de beleza e barbearias. E ele foi pego de surpresa e questionado se o Ministério da Saúde estava sabendo daquela decisão e tinha trabalhado junto aí com o Palácio do Planalto. Ele disse que não, que isso teria sido alguma decisão do Palácio do Planalto com o Ministério da Economia. Então, também teve esse problema. E um outro problema, a gente lembra, ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o isolamento vertical. Que é o que? O isolamento vertical? Apenas os grupos de risco ficariam isolados. E aí o comércio voltaria a abrir, a vida voltaria ao normal, mas as pessoas dos grupos de risco ficariam isoladas, coisa que também o ministro Nelson Taixe é contra. Então, tudo isso, durante essa semana, começou a causar um ruído de comunicação. Claramente, a gente estava vendo um movimento de que as narrativas não estavam se encontrando. No entanto, a gente não esperava que esse pedido de demissão acontecesse de forma tão rápida, tão abrupta, aí 28 dias, segundo o ministro que sai em meio a uma pandemia. A gente lembra que o ministro Mandetta saiu também no meio do furacão e agora o ministro Nelson Taixe também saindo, sendo que o ministro Nelson Taixe não completou nem um mês. A expectativa aqui, Matheus, é que o número 2, o general Eduardo Pazuello, fique no lugar de Nelson Taixe. Ele já teria até sido sondado pelo presidente Jair Bolsonaro durante essa semana se toparia aí assumir esse cargo, e a informação que a gente tem é que ele ficaria. Mais uma informação de bastidor. Aqui, nessa cerimônia que eu falei, que era do combate à violência doméstica, estava a médica imunologista Nice Yamaguchi, que é uma pessoa também que ficou muito próxima do presidente Jair Bolsonaro, e a gente sabe que ela defende, por exemplo, o uso da cloroquina, ela também é a favor do isolamento vertical, e na hora que acabou o evento, ela subiu. Tem uma rampa aqui do lado, e ela subiu junto com o presidente Jair Bolsonaro e com outros ministros, e pelo que a gente pensa, foi ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro também. Então, existe todo esse bastidor, a gente não descarta também Osmar Terra para assumir, mas enfim, o que a gente tem até agora é que o general Eduardo Pazuello, que era o número 2 do Taixe, ficaria interinamente aí no Ministério por enquanto. Matheus. Muito obrigado pelas informações, Renata Varandas, ao vivo, direto de Brasília. A assessoria do Ministério da Saúde prevê, ainda hoje, uma coletiva, no mínimo um pronunciamento, para que o ex-ministro, então, cite quais foram os motivos, né, esclareça quais foram os motivos da sua real decisão em querer deixar o ministério. Provavelmente vai ser apenas uma declaração
não aberta a perguntas. Então a gente segue acompanhando, tá bom?